Vamos lá. Chegamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. E aí, será que eu preciso de uma revelação para poder pregar? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Será que eu e você, nós precisamos de uma revelação especial para poder pregar? Será que é, tem que vir alguma coisa diferente do que nós temos na Escritura? Será que como é que isso pode ser hoje? Né? Então, vem comigo e vamos juntos que hoje o assunto tá demais e isso pode trazer bastante polêmica. Eu já ouvi muitas pessoas por aí, né, falando que elas estavam procurando uma revelação nova para poder pregar. Ou então, é, ela tinha tido uma revelação, ela estava preparando uma mensagem, ou ia preparar uma mensagem, então Deus deu uma revelação nova para ela. Né? Algo novo que ela iria falar, alguma coisa do tipo. Então isso é muito normal, isso acontece, eu já vi isso acontecer, faz parte, tá? Do que se tem por aí. Mas hoje o que eu quero falar com você é se realmente isso faz sentido ou não. Né? Se tem um porquê ter essas coisas, enfim. Meu nome é Lucas e você está no Pregue Simples, onde aqui eu procuro descomplicar a sua pregação e o que eu mais quero aqui é que você possa realmente poder se desenvolver caso você esteja começando a pregar, caso você já pregue, caso você queira começar. Né? Então eu quero aqui que, sinceramente, que você possa ser muito edificado e possa crescer com isso. E dependente de onde você esteja, independente de igreja, independente de realidade que você possa frequentar, isso pode acabar acontecendo. E eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Né? Eu já passei por situações semelhantes, onde me disseram que eu precisava ter uma unção nova para poder pregar, uma revelação diferente para poder pregar. Uma vez um pastor falou para mim que eu falei que ia repetir uma mensagem, que ia pregar uma mensagem que eu já tinha pregado, mas não naquela igreja. Eu tinha pregado em outro lugar. Aí ele falou, mas você vai pregar comida requentada? Eu falei, comida requentada? Como assim, cara? Comida requentada, cara, todo mundo sabe o que é comida, por exemplo, fez um churrasco no domingo. Eu lembro que lá em casa, né, a gente fazia o churrasco de domingo com a família e tal, e aí minha avó sempre separava um pouco de carne a mais, porque aquela carne a mais do churrasco ia ser para a semana inteira. Então era a semana inteira reesquentando a carne até o final de semana, o próximo final de semana. Então, poxa, aí é ruim, né? Chega lá na quinta, na sexta-feira, não tem mais. A carne já não tem mais nem sabor, é só um pedaço de concreto que você está comendo. Mas a palavra de Deus não é assim, porque a palavra de Deus ela é viva, entendeu? A palavra de Deus, você tem aí 2000 anos de Bíblia, mais ou menos, e é 2000 anos que as pessoas estão pregando os mesmos textos, então não tem como ser uma mensagem requentada, tá certo? Essa história de que você precisa de uma revelação, que a pessoa precisa de uma revelação especial, uma revelação nova para poder pregar, geralmente isso acontece no meio pentecostal, tá certo? Geralmente. Mas, como eu falei, eu já vi isso em muitos lugares, diversos lugares. Então eu quero pontuar aqui com você 3 coisas sobre essa questão da revelação. Será que realmente a gente precisa de uma revelação? Será que isso realmente existe ou não? Ou é uma invenção do ser humano aí e que acaba atrapalhando todo o processo? Bom,
Primeira coisa que eu quero falar com você é que a revelação ela já está concluída. Então, primeiro ponto, a revelação já está concluída, tá certo? Nós temos aí 66 livros da Bíblia, nós temos aí muita coisa já escrita, então nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, você não precisa de uma nova revelação, tá certo? A Bíblia já está toda revelada, ela já está concluída, ela já está terminada. Ou seja, nem eu e nem você nós precisamos de uma nova revelação, porque nós já a temos, tá certo? É, 2 Timóteo 3,16, e aí eu vou projetar aqui para a gente. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, cara, toda a escritura ela é inspirada por Deus. Toda a escritura ela é a revelação de Deus para o ser humano. Tudo o que eu e você nós precisamos saber está na escritura. Então nós não precisamos ficar nos preocupando com uma nova revelação. Nós temos 66 livros e olha, é revelação, hein? Então você não precisa ficar se preocupando com esse tipo de coisa se você tem uma nova revelação ou se você não tem uma nova revelação. Tá certo? Deus ele não vai dizer para você nada do que ele já não tenha dito. Tá certo? E aí, a gente pode entender que há uma diferença de interpretação e aplicação. Interpretação e aplicação. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem essa ideia de revelação e aí ela vai dizer o que ela está querendo realmente dizer não é que ela recebeu algo novo, que foi algo diferente, não. Mas foi simplesmente uma forma dela olhar diferente para o texto. Ela teve uma nova percepção do texto, ou o texto fez sentido para ela numa determinada situação da qual ela estava vivendo. E aí a pessoa diz que isso foi uma revelação. Aí está o grande problema. Porque veja, interpretação da escritura, embora hoje você tenha diversas interpretações, ela tem que ser uma só. Entendeu? Então, até na interpretação nós temos problemas. Mas nós temos um método que, digamos assim, é o mais coerente, é o método mais utilizado por aqueles que são pastores sérios, né, que entendem as questões da sã doutrina, aqueles que valorizam pelos princípios básicos da Escritura, as doutrinas da graça. Então, aí nesse caso tem um método, né, de interpretação das Escrituras. Né? A gente não vai entrar muito aqui nesse foco porque não é tanto a nossa realidade, mas existe, tá certo? E aí, a aplicação, você consegue fazer ela de diversas formas. Ela pode ter muita abrangência, entendeu? Vou dar um exemplo. Por exemplo, Salmo 139, que inclusive é um salmo que eu já preguei aqui, tem aí no nosso canal. Só você voltar uns vídeos aí e dar uma olhada. Salmo 139, Davi está falando das características de Deus. E ali ele fala, né, não deixa isso nos termos claros, né, mas ele fala sobre que Deus ele é aquele que pode todas as coisas, é aquele que o formou, é aquele que Deus conhece todas as coisas. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Deus já conhece. Né? E Deus é aquele que é onipotente, onipresente. Então, Deus é aquele que está em todos os lugares, ou seja, não tem para onde fugir da presença de Deus. É isso que Davi está falando. Então, por exemplo, como é que eu apliquei esse texto já? Eu apliquei esse texto falando que as características de Deus, como é que Deus é, quem é o nosso Deus, por exemplo. Em outra ocasião, eu fui pregar num dia do culto, que era dia dos pais. Já até contei isso aqui. Poxa, então, era dia dos pais. Eu peguei esse texto e falei que dei as características do Pai eterno, do nosso Pai. Entendeu? Eu estava falando das características de Deus.
dei uma outra aplicação, né? Levei para um outro sentido a questão de, poxa, eu fiz o nosso Pai onipresente, né? Aquele que não nos abandona. O nosso Pai onisciente, ele é aquele que sabe das coisas mesmo quando nós não estamos falando, né? O nosso Pai onipotente, ele é aquele que pode fazer coisas por nós e nós, muitas vezes, somos como crianças que dependemos, temos uma grande dependência de Deus, e por aí vai, dos nossos pais. Então, essa dependência é a mesma de Deus, e por aí vai. Então, a aplicação, eu fiz ela de uma forma diferente. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem uma nova forma de aplicar o texto, né? Teve uma nova realidade, alguma coisa assim, e aí ela pega e traz isso como sendo uma revelação. Entendeu? E aí está o erro. Por que não uma revelação? É uma aplicação. Bom, acabamos de passar aí por período de eleição, né? E independente de qual seja o seu lado, nós temos lá na Escritura dizendo que o Senhor é o Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Entende? Então, no domingo da eleição, eu estava na igreja e o pastor trouxe exatamente a leitura desse texto. E naquele dia eu estava na projeção e eu fiz questão de deixar o versículo por muito tempo projetado. O Senhor é a nossa bandeira. Mas veja, para quem para quem está de boa, para quem é o isentão da eleição, poxa, dizer assim, o Senhor é minha bandeira é muito fácil. O Senhor é minha bandeira. Nenhum dos que estão aí me representa e por aí vai. Entendeu? O isentão ele vai dizer isso. Aquele que tem um lado, e aí eu vou dizer o lado que perdeu, vai dizer o Senhor é minha bandeira, né? E aí o que Deus quer que eu faça é que eu batalhe pelo nosso país, porque não concordo com quem assumiu e tal. Então, tem uma outra aplicação sobre isso. Se fosse do lado vitorioso, o Senhor é minha bandeira, beleza, entendeu? Tá tudo certo aqui no país, para essa pessoa, e para mim também Deus tipo assim, não se relaciona. É mais fácil para a pessoa que ganhou entender que quem ganhou era da vontade de Deus, sabe? Então é muito fácil você relacionar o Senhor é minha bandeira com a nossa bandeira do Brasil aqui, falando assim, não, Deus fez a sua vontade. Entendeu? Então, tipo assim, esse tipo de coisa pode acontecer demais. E certamente ali dentro daquela reunião eu pude perceber que tinha gente que tinha os três casos. Né? O isentão, que tipo assim, não é nada disso aí, entendeu? É só o Senhor mesmo, e minha pátria não é aqui, minha pátria é o céu. Em contrapartida, tinha outro que falou assim, eu perdi, melhor, depois, né? Acabamos perdendo e o Senhor é a nossa bandeira, precisamos levantar a nossa bandeira, precisamos lutar, porque isso é contra a igreja. E o terceiro que, uma coisa não tem nada a ver com a outra e vida que segue, está tudo certo. São formas de aplicação. A pessoa pode aplicar de cada forma. A interpretação do texto é totalmente outra. Entende? Porque o texto estava falando do povo de Israel, das batalhas, de conquistar a terra. Então, assim, é uma outra realidade. Quando você traz para a nossa realidade, aí sim, a aplicação ela pode ser bem variada. Então, você tem uma diferença de interpretação e aplicação. E aí, uma confusão, que muita gente coloca a revelação como sendo uma revelação aquilo que é uma aplicação. Simplesmente isso. Em segundo lugar, toma cuidado com essas questões de revelação e quando a revelação é muito diferentona. Por quê? Gálatas 1:8 vai dizer assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Ou seja,
Se aparecer alguma coisa que é diferente, que diga assim, a Bíblia não está correta. Ah, isso aqui é a mais da Bíblia. Isso aqui é um, né? Nossa, é algo novo. Isso aqui poderia estar na Bíblia. Claro que ninguém vai aparecer falando isso hoje, mas sabe, esse tipo de comentário que é assim, ah, isso não está na Bíblia, mas poderia ser assim. Deus me falou isso. É, cara, toma muito cuidado. Porque o texto de Gálatas já vem dizendo isso. Se isso que a pessoa está falando não tem nada a ver com a Escritura, descarta. Isso não é Bíblia. Isso é falso ensinamento. Isso é falsa profecia. Não vale a pena, tá? Então, em segundo lugar é isso. Terceiro, nós precisamos ouvir algo específico que Deus queira falar. Muita gente entende isso. Ah, não, eu preciso que Deus fale algo específico para essa mensagem. Eu vou pregar e Deus precisa falar algo específico do que ele vai falar para a igreja. Entendeu? E aí a gente cai num erro que é muito comum, né? Um desses três erros. Nós precisamos acabar pensando que Deus quer falar alguma coisa, quando na verdade quem está ouvindo quer que você fale alguma coisa. Então, tipo assim, poxa, você pega aí e vai pregar no domingo sobre adversidades, sobre vencer batalhas e tal, as dificuldades que encontram na vida. E tem um irmão na igreja que está passando por isso. Ah, na hora, essa pessoa vai entender que é a revelação de Deus, que Deus falou com ela, e tá. Beleza. Em outro caso, é o seguinte, às vezes nós pensamos que Deus está querendo falar alguma coisa com a igreja, e nós entendemos que Deus está querendo falar alguma coisa com essa mensagem, enquanto na verdade nós estamos simplesmente falando aquilo que nós queremos falar, aquilo que nós gostamos, que nós temos facilidade. Tem assuntos que eu tenho mais facilidade para falar do que outros, entende? Mas isso não significa que seja que Deus quis falar, mas também não significa que não seja o que Deus não quis falar, entende? Então é uma situação muito delicada, então tome muito cuidado com isso. Em terceiro lugar, se preocupe em pregar a Bíblia. E aí, mesmo que não aconteça furdunço, mesmo que não aconteça aquele rebuliço, mesmo que as pessoas não chorem, mesmo que não aconteça nenhuma daquelas manifestações emocionais. Veja, se você pregou a Bíblia, o resultado é com Deus, não é com você. Tá certo? Então, nós podemos acabar falando o que as pessoas querem ouvir, nós podemos acabar pregando o que nós queremos ouvir e nós podemos acabar falando o que realmente Deus quer falar. E aí, nós não precisamos nos preocupar com o resultado. Então, por isso eu quero mostrar para você hoje o método PRD. O método PRD é o seguinte: prega a palavra, P, prega a palavra, R, relacionamento com Deus e D, descansa em Deus. Ou seja, P, prega a palavra. Você vai se preocupar em simplesmente pregar a Bíblia. Você não vai se preocupar em pregar qualquer outra coisa. Você não vai precisar se preocupar em pregar o que fulano quer ouvir, o que Beltrano quer ouvir, o que você gosta de falar. Não, você vai pregar a Bíblia, você vai pregar a palavra. Tá certo? Em segundo lugar, você precisa ter um relacionamento com Deus. Porque às vezes Deus pode realmente nos direcionar a falar alguma coisa específica das Escrituras para determinada igreja ou para uma determinada situação. Então, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Não estou falando que isso não acontece, tá certo? Isso não acontece mais. Não estou falando isso. Mas nós precisamos estar sensíveis, porque pode ser que aconteça algo do tipo. Em terceiro lugar, descanse em Deus. Porque você está fazendo alguma coisa que não foi você que inventou, porque é a missão de Deus. É chamado de Deus para a sua vida. Entendeu? Em segundo lugar, você está levando uma mensagem que não é sua. É a mensagem que Deus diz. Então, se você for fiel na sua mensagem, se você der o seu melhor, você não precisa se preocupar com o resultado da mensagem. Você precisa se preocupar em fazer a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, porque como quem chamou é Ele, é Deus quem vai resolver essas coisas. Entendeu? Então você não precisa... A avaliação da sua mensagem não está baseada
no quanto de manifestação espiritual, emocional aconteceu pós-culto ou pós-palavra. Não, muito pelo contrário. É Deus quem sonda os corações, é Deus quem conhece, é Deus quem trabalha no coração, e aqui muitas vezes a gente não vê esse tipo de coisa. Então os resultados não são responsabilidade nossa, é responsabilidade de Deus. A nossa responsabilidade é fazer a nossa parte, dar o nosso melhor. Tá certo? Então, se você quer saber se você precisa de uma revelação nova para pregar, não, você não precisa. Você já tem a Bíblia, você já tem 66 livros aí com uma revelação muito grande. Tá certo? Então você não precisa. Aplica o método PRD que não vai ter nenhum problema. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você até a próxima. Deixa aqui nos comentários. Conta aqui para mim o que você está gostando, sugestão de temas, sugestão de vídeos. Eu quero saber de você para poder fazer também conteúdos que possam vir a te abençoar também. Entendeu? Então, deixa aqui nos comentários. É nóis. E temos aí várias redes sociais aí. É só você entrar em contato com a gente. Deus abençoe. Até a próxima.